Vamos falar agora de Carla Zambelli, a deputada federal. Isso porque o Supremo Tribunal Federal firmou maioria para condenar a deputada Carla Zambelli a 5 anos de prisão e a cassação do mandato pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. Apesar do julgamento no plenário virtual ter sido suspenso por um pedido de vista do ministro Cássio Nunes Marques, outros 2 integrantes da corte anteciparam seus votos, Cristiano Zanin e Dias Toffoli. O relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, sugeriu uma pena de 5 anos e 3 meses de prisão e a cassação de Carla Zambelli, embora a medida só possa ser tomada após o fim do processo, quando não houver mais recursos. Também acompanharam Gilmar Mendes os ministros Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Mas, antes de falar sobre o julgamento, Wilson Lima tem um bastidor importante no nosso quadro Bastidor do Meio-Dia. Gente, dia quente aqui em Brasília, porque eu conversei hoje pela manhã com aliados do ex-presidente da República e no PL já há o sentimento de que Carla Zambelli está só. E o ex-presidente da República deu a entender isso durante uma live que ele participou ontem à noite. Vamos ouvir o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Agora, aquela imagem, da forma que foi usada, a Carla Zambelli perseguindo o cara lá. Aquilo é muito forte. Aquilo. Teve gente, olha, o Bolsonaro defende armamento. O pessoal, foi absurdo. mesmo que não votou no Lula, anulou o voto. A gente perdeu. São Paulo estava bem aqui, né? A gente estava com 20 pontos. Quase 2 milhões, né? Foi a e aí o que acontece? A Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato da gente. Você perde 5 pontos, quer dizer, a sua diferença é de 20 para 10 pontos. Que é 5. É 5 que você perde. Aqui em São Paulo dá quantos votos aí? Você ia dar 1 milhão de votos. 1 milhão de votos, para o Brasil todo. Entendi. Veja aí que o ex-presidente falou publicamente sobre a questão da Carla Zambelli. É público e notório que o ex-presidente ele faz essa correlação desse episódio de 2022, né, em que a deputada encarna ali a Kate Marrone, sai com uma arma na mão ali pelas ruas de São Paulo. O presidente nunca perdoou a Carla Zambelli por ter perdido a eleição, e para ele esse fato foi determinante, como vocês viram aí no vídeo que nós exibimos. Só que tem um detalhe, como a Carla Zambelli agora está só, integrantes do PL falam que o ex-presidente vai deixar ela sozinha, porque ele não quer fazer essa vinculação, ainda mais nesse momento em que ele é alvo de um julgamento, de uma denúncia do Supremo Tribunal Federal, a própria deputada federal publicou algo, digamos que enigmático, nas redes sociais. Vamos colocar aí, por gentileza, a manifestação dela no Twitter, quer dizer, no X, né, o antigo Twitter, em que ela fala o seguinte: enfrentar o julgamento dos inimigos é até suportável. Difícil é aguentar o julgamento das pessoas que sempre defendi e continuarei defendendo. Meus caros amigos de São Paulo, olha, é torta de climão com cobertura de constrangimento, meu amigo Duda Teixeira. Pois é, Duda Teixeira, boa tarde, bem-vindo ao Meio-Dia em Brasília. O que é que você está achando desse processo contra Carla Zambelli e as manifestações de Bolsonaro e da própria? Boa tarde, Inácio, boa tarde, Wilson. Bom, a começar aí pela manifestação do Bolsonaro e do Tarcísio que o Wilson trouxe, é injusto culpar a Carla Zambelli pela derrota do Bolsonaro em 2022, né? É claro que não pegou bem a ceninha aqui da Kate Marrone, como o Wilson chamou, mas o Bolsonaro perdeu por muitas outras razões, né? Entre elas, a condução da pandemia. Muitos brasileiros votaram no Lula não porque não gostavam do Lula, mas porque tinham uma certa ojeriza ao Bolsonaro. É uma série de fatores. E aí eu acho que é demais, é um exagero dizer que a Carla Zambelli é a responsável pela derrota. E aí, agora falando sobre a decisão do STF, essa contagem de votos faz com que realmente seja muito difícil reverter essa condenação, né? E aqui estamos falando realmente de uma sentença condenatória, diferente da situação que está acontecendo agora
nesse julgamento de hoje do STF, que é mais para aceitar ou não a denúncia da PGR, né? E aí, no caso da Carla Zambelli, é muito fácil constatar o crime, né? Porte ilegal de arma e essa perseguição que ela faz ao jornalista Luan Araújo ali, que isso foi filmado, tem um monte de testemunha. Então, não tem muita dificuldade em dizer ali o que aconteceu e configurar isso como um crime. E aí a Constituição e o Código Penal dizem que se está condenado criminalmente, tem um mandato cassado. É claro que isso tem que ir até se esgotarem os recursos, né? A defesa tem uma esperança que ainda apareça alguma divergência nessa história e aí possa reverter, mas fica muito difícil. E aí, é claro, o que eu acho que pode estar acontecendo é que uma vez que ela vai ter o mandato cassado, vai ter essa prisão em regime semiaberto, ela perde essa expectativa de poder, né, de ter realmente um cargo ali no Congresso. E aí está sendo abandonada, né? É triste, Bolsonaro realmente não é muito conhecido por manter esse apoio até o fim, né? Agora, e serve até agora isso como um alerta para os aliados dele, né? Um pouco até vergonhosa a forma como ele está abandonando a Carla Zambelli, que de fato, como ela escreve aí, ela sempre apoiou o Bolsonaro, né? E diz ainda que vai continuar apoiando, mas parece que não é tão recíproco assim esse sentimento aí. Wilson, pensando no timing, no momento específico que o ministro Cássio Nunes pediu vista do processo, você crê que ele vai analisar mais a fundo e, quem sabe, vir com um voto divergente por conta dessa análise mais detida? Ou você crê que é mais uma questão de tirar o foco de atenção desse assunto, que poderia criar marolas, quando justamente todo mundo está prestando atenção no recebimento da denúncia contra Jair Bolsonaro? Inácio, a gente precisa dividir essa história em duas, tá? Primeiro, a questão do Nunes Marques, ele tentou fazer uma jogada ali no Supremo para poder tirar o foco. Não funcionou. Por quê? Porque primeiro o ministro Cristiano Zanin antecipou seu voto. Depois, quando o ministro Dias Toffoli também antecipa seu voto, a pressão volta para Nunes Marques, porque a fatura está liquidada, então não adianta ele apresentar um voto divergente, a pena da Carla Zambelli já é praticamente certa. Então não tem muito o que fazer. É bom lembrar que esse caso está no plenário, não está na turma, então não adianta ter um voto divergente, porque você nem tem a possibilidade de recurso. Você tem a condenação e já a execução de sentença. Então, detalhe sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, que eu queria só pontuar para fechar, é que esse caso é muito simbólico, tá, Inácio? Por quê? Porque ele mostra algo que nós já falávamos aqui nos bastidores, só que agora ficou público. Que o Bolsonaro, ele cobra a lealdade dos seus, ele cobra a lealdade de quem o apoia, mas ele não é muito leal quando as coisas se invertem. Ele não é muito de botar, de ter o desgaste de, por exemplo, defender a Carla Zambelli. Então, isso é muito simbólico e serve de alerta tanto para vários aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque a mensagem que ele passou é a seguinte: olha, vocês podem me apoiar, mas eu não garanto nada que eu vou apoiá-los no futuro se vocês estiverem em maus lençóis. Só acho que tem mais um comentáriozinho, que tem uma reclamação que foi feita pela defesa ao longo desse processo todo, que embora a questão esteja no plenário com os 11 ministros, mas está no plenário virtual, né? E aí a defesa já chegou a reclamar porque por que o STF faz isso? Olha, tem muito caso aqui, muito caso criminal, então para agilizar, joga tudo no plenário virtual. E aí o advogado manda um videozinho gravado de 15 minutos. E não tem nenhuma garantia de que os ministros assistiram a esse vídeo, né? Então, olha, uma vez que já está tudo meio evidente aqui, meio claro, então vamos agilizar as coisas e joga para o virtual. Mas aí, obviamente, meio que a defesa tem razão de alegar que não teve tanto direito assim de fazer o seu trabalho, né? Enfim, é um ponto aí para a gente levar em consideração.